Bom, gente, quando eu conheci o meu marido, ele já morava sozinho com a mãe dele. O pai dele já é falecido, ele não teve outros irmãos, então ele morava sozinho com a mãe. E até ali não tinha problema nenhum, né? Começamos a namorar, ele me apresentou pra ela. Ela nunca foi muito com a minha cara. Ela nunca demonstrou gostar de mim, coisas assim. Mas ela também não me tratava mal, ela também não era grosseira nem nada, mas ela também não era a melhor amiga, não me tratava super bem. Sempre soube que ela não gostava muito de mim e eu nunca tinha entendido por quê. Ok, começamos a namorar, o tempo ia passando e eu pensava na minha cabeça, não, eu vou conquistar ela vai me conhecer melhor, ela vai gostar de mim, ela vai ver que eu trato o filho dela muito bem, tudo na minha cabeça, em algum momento ela ia gostar de mim. Mas não, gente, ela nunca me dava abertura pra chegar, pra ficar perto, pra conversar, pra criar um relacionamento ali de amizade. Nunca. E eu nunca entendia. Várias e várias vezes eu questionava meu marido e falava, mas por que ela não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa? Ou ela sempre foi assim e tudo? E o meu marido sempre me enrolava, sabe? Ele nunca me dizia exatamente o que era ou qual era o problema. Até que ele me pediu em casamento. A gente já tava 2 anos juntos e ele me pediu em casamento. Claro que eu aceitei, gostava muito dele. Só que a gente conversou sobre a questão de aonde morar. A mãe dele já era uma senhora, ela tinha um pouco mais de 60. Ela dava conta, assim, de morar sozinha, de viver sozinha, de fazer as coisas sozinha, mas isso a gente sabe que seria por um período de tempo. Depois ela já precisaria de ajuda. Então, qual era o sentido da gente sair, ter a nossa casa, pra daqui a alguns anos ter que trazer ela pra morar com a gente, ou a gente morar com ela, porque ele nunca ia abandonar a mãe dele, até nisso até eu concordo. E aí ela chegou, não, vocês podem morar comigo, eu prometo que eu não vou me meter no relacionamento de vocês, que eu não vou fazer nada e tal. Ela conversou muito comigo, né, porque ela não queria que o filho dela saísse de casa, falou que sabia, que eu sabia que ela não gostava muito de mim, que a gente não tinha um relacionamento, mas que ela não queria que o filho dela saísse, que ela prometia que nunca ia se meter no nosso casamento e tal. Enfim, resolvi dar uma chance. E de fato, gente, o meu relacionamento com ela não melhorou. A gente não virou melhores amigas nem nada, mas a gente tinha uma convivência, ok? Tínhamos um respeito, ok? Ela não se metia no nosso casamento, a gente brigava, ela não falava nada, ela não se metia. Então eu falava, pelo menos isso tá dando certo, pelo menos isso ela não tá se metendo. Então assim, eu e ela de fato nunca tivemos um relacionamento de melhores amigas, mas ela também não me tratava muito mal e nem se metia no meu casamento e era isso que importava. Ok, até que quando a gente completou 1 ano de casados, a gente decidiu começar a tentar ter filhos para que eu pudesse engravidar. E é claro, quando ela ficou sabendo, ela não ficou muito feliz, né? Porque como ela não gostava muito de mim, ela não queria que eu tivesse filho com o filho dela. Mas, novamente, não se meteu em nada. Nisso, eu tomava anticoncepcional nessa época, parei, interrompi a cartela de anticoncepcional para que a gente pudesse começar a tentar engravidar. Só que, gente, o tempo ia passando e eu não conseguia. Eu já sabia que nos primeiros meses provavelmente ia ser difícil, porque eu tomei anticoncepcional por muitos e muitos anos. Então, eu já imaginava que nos primeiros meses ia ser difícil, que ia ser complicado. Mas o tempo ia passando, o tempo ia passando, o tempo ia passando, e eu não conseguia engravidar de jeito nenhum. E eu ficava tipo, cara, como? Por que eu não tô engravidando? O que tá acontecendo? E nisso, já tava ali mais ou menos quase 1 ano que eu tava tentando engravidar e não conseguia. Falei pro meu marido, não, vamos marcar uma consulta com os médicos, fazer exames, tudo pra saber se de repente você tá com algum problema ou eu tô com algum problema, ver o que tá acontecendo e o que a gente pode fazer pra resolver. Beleza, gente. Marcamos ali o médico, né? Eu nunca tinha ido no médico pra fazer esse tipo de exame específico. Eu sempre ia pra fazer preventivo, coisas assim, exames mais de rotina, sabe? Mas pra ver essa questão de, vamos engravidar tudo, eu nunca tinha ido. E aí fomos. Chegando lá, expliquei pra médica tudo, falei que eu já tava há muito tempo. Ela perguntou quanto tempo que fazia que eu tinha parado o anticoncepcional, e eu falei pra ela que já ia fazer 1 ano e tudo. Aí ela, não, vamos fazer alguns exames então. Meu marido fez todos os exames que precisava, não deu em nada, deu super normal. Eu fiz uns exames, nada, parecia tudo normal. E até ela começou a ficar meio, tipo, a médica, sabe, tipo, o que tá acontecendo, né? Os exames que era pra dar alguma coisa não deu nada. Vamos fazer alguns mais específicos. Gente, sei que a médica foi em cima, foi embaixo, foi em cima, foi embaixo, fez um monte de exame e descobriu. Ela virou pra mim e falou assim, olha, você não tá engravidando porque você ainda está fazendo uso de anticoncepcional. Aí eu fiquei tipo, que anticoncepcional que eu tô tomando? Eu não tô tomando nada. Na hora meu marido até se assustou e ele virou pra mim e falou assim, tu tá tomando escondido, tu não quer ter filhos e tal. E eu me desesperei, falei pra ele, não, eu não tô tomando escondido, eu não tô, eu parei. Nisso a médica até ficou sem graça, ela falou, ela achou que na cabeça dela, ela pensava que eu tava tomando escondido dele. Aí ela pediu pra que ele saísse da sala, pra que ela conversasse comigo, sozinho e tudo. E aí ele saiu.
E ela começou, ela falou, se você tá tomando escondido, você não quer engravidar e tal. E eu lá, tipo, não, eu não tô tomando escondido, eu parei, eu quero muito engravidar, eu não tô tomando escondido. E ela ficou, olha, mas acontece que você tá tomando, os exames mostram que você ainda está fazendo uso de anticoncepcional. E aí eu fiquei, cara, mas da onde que tá vindo isso? Fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei pra ela que eu ia verificar, tentar ver o que tava acontecendo, porque realmente eu não lembrava, eu não estava tomando anticoncepcional. Por que que mostrava que eu estava, sabe? Por que que mostrava que eu estava me prevenindo, digamos assim? Beleza, gente, fui pra casa e fiquei com aquilo na cabeça. Ainda tive uma briga com meu marido, porque ele pensava que eu não queria ter filhos, que eu tava tomando escondido, tudo. E aí eu fiquei, cara, mas o que que tá acontecendo? E, gente, até que veio um estalo assim na minha cabeça. Eu fiquei tipo, será que é isso? Porque o que acontece? A minha sogra, ela sempre teve o costume de levantar cedo, preparar o café da manhã e tudo. Ela sempre teve esse hábito de servir a mesa. Eu não gostava muito, eu me sentia um pouquinho incomodada de ter ela ali me servindo, né? Mas ela sempre fez muita questão. Ela fazia isso com o marido dela, fazia isso com o filho. Quando eu me mudei, ela começou a fazer pra mim. Então, de início, eu não queria, mas ela sempre fez muita questão. Então, eu meio que aceitei. Até que teve um dia em que eu acordei mais cedo e fiquei observando ela preparando o café, porque foi realmente a única coisa que veio na minha cabeça. Fiquei observando ela preparar o café assim meio escondida, sabe? Ela não tinha visto. E aí, quando ela foi servir o meu café, eu vi quando ela triturou um pedacinho de pílula, assim, um negocinho que parecia uma pílula, e colocou dentro do meu café. Porque o meu café era separado. O meu não era o mesmo que o meu marido e ela tomavam. Ele era um café separado, porque eu gostava de tomar um diferente lá, que eles não gostavam muito, então eram cafés separados, eram cafés diferentes. E quando ela preparava o meu, ela colocava a tal da pílula lá dentro. E ela não botava uma, ela botava de 2 por vez. Que eu não sei como que eu não desenvolvi uma doença por causa disso. E eu nem sabia que triturar pílula de anticoncepcional dentro de café, bebida, comida dava algum efeito. Eu nem sabia disso. Mas deu. Então, todos os dias de manhã, ela ia lá e botava a tal da pílula no meu café. Vocês acreditam? Quando eu vi ela fazendo aquilo, eu já entrei na cozinha gritando, fazendo escândalo, perguntando o que era aquilo que ela tava botando no meu café. Ela ficou super nervosa, ficou super, tipo, ai, eu não tô fazendo nada, tô fazendo nada. Mas aí eu peguei a cartela da mão dela e vi que era o anticoncepcional. Na hora eu comecei a gritar, chamei meu marido, ele foi e eu contei pra ele tudo que tinha acontecido. Ele virou pra ela, tipo, isso é verdade, mãe, e tal? E ela começou a chorar. Não tinha mais o que fazer. Começou a chorar, disse que ela tava fazendo aquilo pro bem dele, porque ela não queria que eu ficasse grávida, porque ela tinha esperança de que ele terminasse comigo, que ele me deixasse, que não sei o que e tal. E aí, tipo, eles tiveram maior briga, eu briguei com ela e tal, falei pra ele, ó, eu vou embora, aqui eu não fico, eu não vou mais morar com essa mulher. E aí, peguei as minhas coisas e ele falou que ele ia embora junto comigo. Ela implorou, chorou, disse que não era pra gente ir embora, mas não tinha como, né, gente? E aí a gente acabou se mudando de lá. Só que aí, daí, agora, depois de anos, que ele foi me contar o porquê que ela não gostava de mim. Simplesmente, ela me odiava porque eu me parecia com uma mulher com quem o pai dele tinha se envolvido há um tempo atrás. Eu me parecia muito com uma amante que o marido dela teve. E era por isso só que ela não gostava de mim. Gente, eu fiquei tipo, cara, porque tu não me falou isso antes, sabe? Muita coisa poderia ter sido evitada. Mas assim, ele já tomou atitude de sair de casa, a gente mora longe dela hoje em dia. De vez em quando ele vai lá, visita e tudo, mas ele não tem, assim, muito contato com ela. Também não insiste pra gente voltar pra lá nem nada. Hoje em dia eu já estou grávida, como eu interrompi agora o uso do anticoncepcional de vez, eu já tô grávida de 3 meses. Estou esperando o nosso filho nascer e tudo, mas eu só falei pra ele que o meu filho não vai ter contato com ela e ele super concorda. Ele só não abandonou ela 100%, ele vai lá, visita tudo, mas ele não me obriga a estar perto, ele não me obriga a visitar e ele também sabe e entende que o meu filho não vai ter contato com ela, porque pra mim ela é um risco, ela oferece um risco pro meu filho.